Olá, amigos e amigas. O que o profeta Malaquias quis dizer? Não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Qual a grande obra do profeta Elias? Por que é importante as obras vicárias no templo? Por que nossos entes queridos estão dizendo: nós que aqui estamos, por vós esperamos? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por você acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, agora nós estamos na segunda parte da aula do Vem Segue dessa semana. Vamos estudar o capítulo 4 de Malaquias. Estamos encerrando então o curso do Velho Testamento. Lembrando aqueles que não se inscreveram nesse canal, por favor, se inscrevam nesse canal. Ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria. E parabéns para todos aqueles que conseguiram estudar esse ano o Vem Segue-me, o Velho Testamento. E eu, sinceramente, espero poder ter auxiliado em alguma parte dessas aulas, do que eu compartilhei, lembrando que é apenas um acréscimo para ampliarmos nossa visão e ajudá-los e contribuir no estudo pessoal de cada um. Então, o livro de Malaquias, capítulo 4, então, como normalmente nós, quando ouvimos falar do livro de Malaquias, o que vem à mente das pessoas é o capítulo 3 e 4, que fala dízimo e ofertas e a história da família, né? A genealogia. E claro que tem muitas outras coisas que Malaquias ensinou, como nós vimos na primeira parte, o capítulo número 2, ele fala da responsabilidade dos portadores do sacerdócio, principalmente aqueles que são pais, chefe de família que preside o lar. Então, o capítulo 2 ele dá a visão, né, de o que o Senhor está dizendo para aqueles que são portadores do sacerdócio e têm a responsabilidade de seu lar. E nesse capítulo 4, então, nós vamos lembrar e, na verdade, falar sobre um pouco a importância das ordenanças em favor dos nossos entes queridos. Eu gosto muito dessa frase que nós estamos vendo aí, ela inclusive é de um filme muito antigo, que fala a respeito de descendências, né? Um filme inclusive de uma época que houve guerra, e aí se fala da descendência, né? E é só lembrando que me vem à mente agora e convidar aqueles que ainda não assistiram, ou aqueles que já assistiram, se quiserem ver novamente, um vídeo algum tempo atrás intitulado Qual é o meu legado? Né? Então, que lá nós aprendemos sobre a importância de deixarmos um legado, né, para a nossa posteridade. Então, aqueles que desejarem assistir esse vídeo, né, qual é o nosso legado, vão entender melhor. E vamos imaginar lá no mundo espiritual aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de receber as ordenanças salvadoras na terra, em vida, e agora estão lá no mundo espiritual aguardando os seus entes queridos ou as pessoas que fazem o trabalho vicário poderem realizar essas ordenanças. Então, de uma certa forma, nós podemos pensar eles olhando para nós e dizendo exatamente isso. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, que nós possamos, na verdade, agilizar, né? Fazer um pouco mais do que estamos fazendo em relação às ordenanças vicárias. Nós temos ouvido muito recentemente o nosso presidente, o nosso profeta e presidente da igreja, o presidente Nelson, dizer para que nós possamos dispor de mais tempo para estar na casa do Senhor, no templo. E ele faz a promessa de que nós não nos arrependeremos e haverá bênçãos por causa disso. E claro que nós vamos lá, além de relembrar a nossa primeira vez, os nossos próprios convênios, né? E alguns vídeos anteriores, agora recente, nós falamos em duas partes, venham ao templo e o garmite do templo, né? São dois vídeos e que nós podemos lembrar e
e recordar a importância de nós estarmos no templo, em primeiro lugar, para relembrar o nosso convênio próprio pessoal. Nós vamos estar indo lá representar alguém que não teve o privilégio de receber as ordenanças, mas ao mesmo tempo renovar os nossos convênios, né? Então que nós possamos pensar dessa forma, né? Aquele parente, aquela pessoa conhecida que nós podemos fazer as ordenanças por elas, que elas estão aguardando, estão dizendo, nós que aqui estamos no mundo espiritual, que não recebemos as ordenanças, por vós que estão aí na terra, que têm ainda um corpo e podem realizar esse trabalho, por vós esperamos. Então, que possamos fazer, agilizar mais ainda em favor dos nossos parentes e também pelas pessoas que talvez a gente não conheça, mas que possamos fazer esse trabalho. Então aqui se trata também do plano de salvação, né? Então, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, talvez vamos lembrar um dia que todos nós temos uma data de validade. E um dia nós vamos voltar à presença de Deus dentro do processo do plano. E qual é o processo? Todo mundo vai morrer e vamos voltar e vamos retornar ao mundo espiritual para aguardar a ressurreição, o julgamento e assim por diante. Mas vamos imaginar nós retornando para o mundo espiritual, vamos encontrar aqueles que já estão lá, e se nós fizermos o nosso melhor para poder então ajudá-los a receber as ordenanças, haverá muita gratidão. E se não fizermos muito, talvez haverá muita cobrança. Então que nós possamos pensar a respeito disso. O quanto eu já fiz, o quanto eu posso fazer, para que eu possa um dia que eu atravessar o véu, essas pessoas venham agradecer. E não às vezes cobrar, olha, você não fez nada por mim, Você teve a chance e não fez nada. Então isso é do que se trata, O capítulo 4, onde a importância, Então vamos lembrar que o profeta Elias, ele restaurou as chaves da coligação de Israel, tanto desse lado quanto do outro lado do véu, dando as chaves ao profeta Joseph Smith. Então hoje os templos, e através da liderança dos templos, as presidências, possuem as chaves para então realizar todas as ordenanças necessárias para essas pessoas que não tiveram privilégio. Então nós já temos tudo ao nosso dispor. A única coisa que nós realmente precisamos fazer é emitir a papeleta e ir até a casa do Senhor e realizar a ordenança em favor do ente querido ou daquela pessoa da papeleta, e também relembrar o convênio pessoal de cada um de nós. Em Malaquias 1, se nós, no versículo 1, vamos ler aqui, e aqui ele fala algo para nós podermos entender. Talvez a gente lê rápido e passa desapercebido, mas diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem piedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. E o que o Senhor quer dizer com isso? Não deixar raiz e ramo, É o que eu falei aqui do vídeo qual é o meu legado que eu posso deixar, Aquele que não deixa legado, ele não deixa raiz e nem ramo, se ele não fez nada, Então vamos entender aqui, toda pessoa pertence a uma árvore familiar. Então, todos nós, membros da igreja, mesmo as pessoas que não são membros, podem entrar lá no programa da igreja, na sua árvore genealógica, que muito provavelmente talvez alguém já fez e vai estar pronto, E nós fazemos parte dessa árvore, As raízes, são os seus antepassados e os ramos são os seus descendentes. Portanto, ficar sem raiz nem ramo é ser cortado dentre os antepassados e descendentes para sempre. Então, nós possamos deixar, no mínimo nós, aqui na terra, fazermos as ordenanças. Claro, nós já falamos isso em alguns vídeos anteriores. Nós não podemos afirmar que todas as ordenanças que são feitas, que nós fazemos, as pessoas vão aceitar lá no mundo espiritual. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, e lá, de alguma maneira, vai ser apresentado a eles, olha, as ordenanças foram feitas por você. Você aceita ou não?
porque ainda assim a pessoa tem a liberdade de escolha, né? E se ela estava aguardando isso, ela vai aceitar, ou não, e ela vai escolher talvez não querer, né? E aí então ela não vai deixar nem raiz e nem ramo. É esta precisamente a situação daqueles por quem não foram realizadas as bênçãos seladoras do sacerdócio de Melquisedeque, ou daqueles que, tendo recebido essas ordenanças, não vivem de modo que as mereçam. Então é em duas etapas. Se eu não faço a minha parte, eu estou deixando essas pessoas sem raiz e sem ramo. E da mesma forma, como ele diz lá, e tendo recebido as ordenanças, não vive de modo as que mereçam. Ou seja, alguém fez a ordenança, mas a pessoa lá não aceitou. Para prevenir essa grande catástrofe, o profeta Elias foi enviado à terra dos últimos dias com os poderes seladores. Então, na sessão de Doutrina e Convênios, número 110, a gente sabe que essa é uma sessão especial, onde ela fala sobre o templo de Kirtland, né? Onde foi, na verdade, dedicado o templo, né? E algumas coisas aconteceram aqui. Na sessão número 109, é a oração dedicatória. E se nós formos ver aqui a sessão número 109, o cabeçalho, ele fala oração oferecida na dedicação do templo de Kirtland. E logo após, então, a oração dedicatória, algumas coisas aconteceram e foram registradas, então, na sessão 110. Só do versículo 13 a 16, diz aqui: concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós. Então aqui ele está falando do profeta Elias, e que o profeta Elias que foi carregado na carruagem, né? Ou seja, ele foi transladado. Então tem alguns vídeos anteriores também que eu explico detalhadamente a diferença de ser transladado, né? E de a pessoa não morrer, mas ser transladado. Então, quem quiser assistir o vídeo. E no 14, eis que é chegada plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando de que Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então, como nós vimos aqui, e nós vamos ver no versículo 5 e 6, que o Malaquias fala do Elias, que Elias viria. E aqui, em Doutrina e Convênios, está falando do Malaquias, né, que falaria do Elias. No 15, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Então aqui está falando sobre essas chaves, né? Então nessa sessão 110, o profeta registrou que naquele momento eles receberam a visita do profeta Elias, e ele então restaurou ou deu essas chaves para o profeta para que as ordenanças do templo pudesse ter início, né, com autoridade, ou seja, tudo aquilo que é ligado na terra, como o senhor falou, né, tudo que ele liga, ou alguém que tem a autoridade de Deus liga na terra, também é ligado nos céus, ou desligado. Então, isso aconteceu já, e a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, possui essas chaves para selar todas as ordenanças, não somente o casamento, mas todas as ordenanças que são, na verdade, necessárias, né, para nós podermos voltar à presença de Deus. Ok? No versículo 4, ou melhor, no capítulo 4, do versículo 5 a 6, aqui vai falar da grande obra começada por Elias, né? Então, qual é essa obra? No versículo 5 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias. Isso Malaquias falando, né? E lá na sessão 110 nós vimos que aconteceu lá, né? Então, eis que vos envio o profeta Elias antes que veio o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da segunda vinda. E isso aconteceu na restauração da igreja com o profeta Judith. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui tem algumas coisas interessantes que nós precisamos entender.
A razão dessa ordenança, ou a razão dessa chave, é exatamente ligar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é através das ordenanças salvadoras, da árvore genealógica, né? E todas as ordenanças necessárias feitas por cada pessoa que ainda não recebeu. E uma das razões aqui o Senhor diz para que ele não fira a terra. Aqui nos dá uma certeza, né, maior sobre a família, né? Desde o início, quando Deus criou a terra e os céus, desde o início era propósito de Deus que nós, na verdade, formássemos as nossas famílias, né? Por isso que ele diz aqui, para que ele não venha e não fira a terra, né? E as famílias possam estar unidas através das ordenanças, né? Então vamos entender aqui, esta terra tem um destino, seu propósito de fornecer um lugar onde os homens possam alcançar a salvação eterna perante o Senhor. Parte dessa salvação depende de obterem as necessárias ordenanças em retidão, as quais os selam a Deus e um ao outro para o tempo e toda a eternidade. Então, alguns vídeos anteriores, acho que 2 ou 3 vídeos anteriores a esse, eu fiz em uma das aulas em 2 partes. A primeira parte, venha ao templo, e a segunda sobre o garment do templo. E lá eu falo um pouquinho mais detalhado, quem quiser assistir, eu convido. As ordenanças, entretanto, não são apenas para os vivos, senão milhares ficariam privados dessas bênçãos, simplesmente porque não existia na terra o necessário poder do sacerdócio, quando aqui viver. Então vamos lembrar que nós já falamos isso da época da apostasia. Então houve uma época de apostasia, mais de 1000 anos, né? E aí, então muitas pessoas nasceram, morreram e não receberam as ordenanças, porque não tinha mais a autoridade de Deus. Então aí quando o Senhor restaurou a igreja novamente, ele deu essas chaves para que essas pessoas tivessem o privilégio de receber as ordenanças também. E diz aqui, Moroni informa Joseph Smith da vinda de Elias, mencionando as promessas feitas aos pais. Então lá em Joseph Smith, história, no versículo 39, quando hoje Moroni apareceu para Joseph, ele falou sobre isso, né? Em outros tempos, essas promessas, dizia Moroni, ajudariam a voltar o coração dos pais a seus filhos. O presidente Joseph Fielding Smith pergunta, qual foi a promessa feita aos pais que seria cumprida nos últimos dias pela conversão do coração dos filhos a seus pais? Foi a promessa do Senhor feita através de Enoque, Isaías e dos profetas às nações da terra, de que chegaria o tempo em que os mortos seriam redimidos. E hoje nós estamos vivendo essa época, né? Não vai mais, por causa da apostasia, se parou as ordenanças, né? Mas após a restauração, hoje nós estamos vivendo esse tempo. E a conversão do coração dos filhos é cumprida na realização da obra vicária, no templo e preparação de suas genealogias. Por isso a importância de nós entrarmos lá no programa da igreja de genealogia, de história da família, olhar a nossa árvore genealógica, a nossa árvore familiar, colocar lá hoje, ela está muito mais fácil usar ela. Inclusive ele tem vários recursos, né? Além de montar essa árvore, você pode inclusive pegar documentos, escanear e colocar lá na sua árvore, né? Nos arquivos como recurso que tem lá, e ficam lá registrados. E as pessoas que entram na sua árvore podem visualizar essa documentação, fotos antigas de parentes, porque às vezes a gente acaba perdendo. Então se nós tivermos um pouquinho, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena, porque é um registro que vai ficar para sempre, né? Então, mesmo que talvez aconteça alguma coisa com aquele documento em papel e tudo mais, mas você tem ele lá escaneado, guardado, tanto foto quanto documento, né? Então você pode colocar lá para documentos, né, certidões de casamento, de óbito, fotos e assim por diante. Elias veio a Joseph Smith e Oliver Cowdery em cumprimento à promessa do Senhor registrada por Malaquias. Sua visita deu-se no dia 3 de abril de 1836 no templo de Kirtland, conforme nós lemos aqui. As chaves do sacerdócio trazidas por Elias foram os poderes para se selar, né, do sacerdócio de Melquisedeque, o meio pelo qual o que é ligado e selado na terra é igualmente ligado e selado nos céus.
Então é muito claro, né? As pessoas talvez que às vezes não entendem, e o próprio Cristo falou isso, né? Quando ele estava aqui, quando ele chamou os apóstolos, deu autoridade, e ele disse, né, para um deles, Pedro, ele falou: "E tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus, e tudo que você desligar da terra vai ser desligado dos céus." E ele estava se referindo exatamente a isso, essa autoridade que Deus ele deu para os seus apóstolos, e tudo que eles fizessem em nome de Deus, pelo poder e autoridade que eles tinham, que foi dado a eles, iria ser ligado aos céus. Assim como é o casamento, né? Que a gente chama, na verdade, de selamento. As pessoas se casam pela lei dos homens, né? Legalmente e legitimamente, depois vai ao templo e é selado, né? Para toda a eternidade, né? Então, a família é eterna, né? E aí, então, esse selo com a autoridade do sacerdote Melquisedeque é colocado sobre a família. Um detalhe que talvez muitas pessoas às vezes, já me perguntaram, né? E até acho que vale a pena a gente relembrar aqui rapidamente. A seção número 132, ela tem um versículo aqui que, se nós estudarmos ou lermos apenas esse versículo, vai criar um pouquinho de, não dúvida, mas vai criar assim um equívoco na interpretação. Por isso que nós temos que entender. Embora esse versículo não está de uma certa forma explícito, explicando, né, detalhadamente, mas às vezes algumas pessoas leem só esse versículo e eles acham que o que o versículo está dizendo é algo que na verdade não está dizendo isso. Então vamos ler o versículo e eu vou explicar. Seção número 132, versículo 26. Então, para aqueles que já tinham dúvida nesse versículo, alguém já perguntou e não soubemos responder, então eu gostaria de ajudar com essa visão. Então, versículo 26 da seção 132 diz: "Em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher de acordo com a minha palavra, e eles forem selados pelo Santo Espírito da promessa, segundo o meu preceito, e ele ou ela cometer qualquer pecado ou transgressão contra um novo e eterno convênio." Então, o novo e eterno convênio, para nós podermos deixar claro, às vezes muitos falam aqui no versículo 4, se nós voltarmos aqui, 132, versículo 4, ele fala aqui, ó: "Pois eis que eu te revelo um novo e eterno convênio." E aqui ele está falando do casamento também. Mas, na verdade, muitas vezes dizem que o novo e eterno convênio é o casamento. E não é só o casamento, né? O casamento ele não é o único novo e eterno convênio. Na verdade, o novo e eterno convênio ele é uma soma total de todos os convênios e obrigações do Evangelho. Tá bom? Então, quando se fala aqui um novo e eterno convênio, também está se referindo ao casamento, mas não só ao casamento. É a soma de todas as obrigações e convênios que nós realizamos, né, na casa do Senhor. Mas aqui, em relação ao casamento, ele está falando: se um homem e uma mulher se casar e for selado, né, por alguém que tem autoridade, então diz aqui, ele ou ela cometer qualquer pecado ou transgressão contra o novo e eterno convênio, e de toda sorte de blasfêmia, e se eles não cometerem assassinato, derramando sangue inocente, ainda surgirão na primeira ressurreição, e entrarão para a sua exaltação, mas serão destruídos na carne e entregues às bofetadas de Satanás até o dia da redenção, diz o Senhor. Então vamos entender aqui. Talvez lendo só esse versículo, algumas pessoas às vezes falam: bom, então se a pessoa casou, ela se selou e de repente ela quebra a lei da castidade, né? Então ela não cometeu o que está dizendo aqui, o assassinato, derramando sangue inocente. Porque aqui está dizendo qualquer pecado que ela cometer, né, que não seja o assassinato derramando sangue inocente, ainda ela vai ser, ela vai poder ser exaltada. Então alguns falam: bom, então ele pode quebrar a lei da castidade
Não, esse não é o entendimento. Nós temos que entender claramente que é como funciona hoje, que nós sabemos. Se tem um casal, marido e mulher, se casaram legalmente, na lei dos homens, se casaram no templo, foram selados, e algo nesse nível acontece, de um ou outro quebrar a lei da castidade, né? O que vai acontecer? Ele vai ter que ter um conselho de membro da igreja. E muito provavelmente acaba em excomunhão. E ele é excomungado, e ele tem que se arrepender, passar pelo processo, para depois, então... E como é que é? Porque aqui diz aqui que ele é, na verdade, selado, né? Vamos ler lá no começo, ele diz assim, que eles foram selados pelo Santo Espírito da promessa. Então, na verdade, o Santo Espírito da promessa é como você, na hora da ordenança, o Santo Espírito da promessa coloca um selo sobre aquele casamento. Quando na verdade o selador, aquele irmão que tem a autoridade para realmente selar um casamento, na hora que ele oficia a ordenança, com aquelas palavras que aqueles que já se casaram e foram selados sabem, nesse momento, espiritualmente, o Santo Espírito da promessa, que é o Espírito Santo, ele coloca um selo aprovador naquele casamento, naquele selamento. Mas se ou o marido ou a mulher quebrar a lei da castidade, quebrar o convênio, não for fiel àquele convênio, esse selo é retirado. Ou seja, ele ou ela vai passar por um conselho de membro da igreja, e aí vai ter um resultado, ou uma desassociação antiga, né, que é a antiga palavra, né, hoje fala restrição, mas ele pode ser até excomungado da igreja, ou seja, o nome dele é retirado da igreja. Aí ele tem que passar pelo processo, então aí vai acontecer um período de tempo. Depois então que ele passou por esse processo todo, ele retorna, ele é rebatizado caso tenha sido excomungado, ele é rebatizado com autorização, né, dos líderes da igreja e autoridades gerais, e aí então ele recebe algo chamado a restauração das bênçãos, ou seja, a restauração das bênçãos seria novamente esse selo é colocado sobre aquele casamento, né? Então é claro que alguém pode perguntar, mas e se a mulher não quer mais ficar com ele, ou o marido não quer mais ficar com ela, então, bom, então isso não é restaurado. O que é restaurado é as bênçãos que ele perdeu devido ao conselho. Mas se também no casamento esse selamento, né, for, porque ele também nas outras ordenanças é selado as coisas, né, lá do templo. Então esse selo de aprovação é novamente colocado sobre a pessoa. Agora, é por isso que eu quero só chamar a atenção nesse versículo 26, que às vezes causa um pouco de dúvida. E às vezes tem pessoas que às vezes até ensinam, não de forma proposital ou maldosa, mas ensinam de forma equivocada, dizendo aqui, olha, se a pessoa que é selada no templo, se ela não cometer o pecado imperdoável, né, que é cometer assassinato derramando sangue inocente, né, ainda assim ela vai ser exaltada. Sim, ainda assim ela vai ser exaltada, mas ela vai ter que passar também pelo processo do arrependimento. E o processo do arrependimento é esse, vai ter um conselho de membro e aí a pessoa tem que passar por aquele processo. Não é algo que não vai ter isso. Que alguns às vezes falam de uma forma como se, bom, ele não cometeu o pecado imperdoável, então tá tudo bem. Não tá não. Ele quebrou o mandamento, não foi fiel aos convênios, o homem ou a mulher. Então ele tem que passar pelo conselho de membro, passar pelo processo do arrependimento, depois então ser restaurado. Então é um selo de aprovação quando casa, quando se sela, né? E depois, se a pessoa não é fiel àquele convênio, esse selo é retirado. Aí ela se arrepende e tudo, aí o selo é colocado novamente, que é algo chamado restauração das bênçãos. Espero que possa ter ficado claro. Me veio à mente agora que algumas pessoas já perguntaram, eu já vi pessoas ensinarem de forma equivocada, então, apenas para poder elucidar esse versículo. Por isso a importância, logo, né, num dos primeiros vídeos do Vem Segue-me desse ano, uma das primeiras aulas eu coloquei lá de como estudar a Bíblia, né, usando o bom senso, usando
estudando o contexto corretamente, porque às vezes um versículo só como esse, por exemplo, causa às vezes essa dúvida. Por isso que a gente tem que ler os versículos antes e depois e buscar em outras escrituras, palavras dos profetas, o que é que acontece, porque talvez só esse versículo algumas pessoas vão interpretar de que está tudo bem. Se ele não cometeu pecado imperdoável, está tudo bem, e não está. Porque ele não foi fiel ao convênio. Não sendo fiel ao convênio, e ele tem que passar, ou ele, por um processo de arrependimento, esse selo de aprovação é tirado. Então não está garantida a exaltação dele. Então aí ele tem que se arrepender e tudo mais, e novamente esse selo é colocado lá, garantindo aquela ordenança. Ok? Espero que possa ter ficado claro. E para encerrar então, eu gostaria de falar um pouquinho então da árvore genealógica, né? A importância disso, nós podemos fazer isso. Então, o profeta José Smith, né, comentando o significado de converter o coração dos homens, diz o profeta José Smith: a palavra converter deveria ser traduzida por ligar ou selar. Mas qual é o objetivo dessa grande missão? Ou como se cumprirá? As chaves estão para ser entregues, o espírito de Elias há de vir, ter-se-á de estabelecer o evangelho. Os santos de Deus hão de ser reunidos, Sião edificado, e os santos devem vir como salvadores no monte de Sião. Então isso está nos ensinamentos do profeta Joseph Smith. E o elder, né, Theodore Burton, ele disse: essa conversão dos corações, das relações familiares, significa determinar e selar a linha patriarcal no sagrado recinto do templo e transportar essa herança familiar para a nossa vida cotidiana. É por isso que, mesmo edificando templos, se não guardarmos ou guardamos os convênios neles assumidos, seremos rejeitados como povo. Então isso vem confirmar aquele versículo que acabamos de ver. Então não adianta só você fazer o convênio, mas se você não for fiel, vamos lembrar que sempre os convênios eles terminam dessa forma, de acordo com a tua fidelidade. Então, se você não for fiel aos convênios, então vai ser rejeitado. Ou seja, a pessoa tem que se arrepender. Se ela não se arrepender, vai ser rejeitada. Por isso que ela tem o processo e a chance, né? E Deus sempre vai, como nós temos aprendido nesse estudo do Velho Testamento, o Senhor sempre está de braços abertos, né? Lembrando então da importância daquele vídeo que eu citei na primeira parte. Qual é o meu legado? Qual é o nosso legado? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que realizar as ordenanças e deixar esse legado. Que os nossos filhos façam isso com seus filhos, os nossos netos com os bisnetos e assim por diante. Então esse é o legado que nós precisamos deixar. Eu espero que nós possamos ter compreendido esse capítulo 4, né, que se resume nesses versículos, são apenas esses versículos, né? E aqui vocês estão vendo uma foto de um cemitério onde tem exatamente essa frase: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então que nós possamos pensar a respeito, aquelas pessoas entes queridas, familiares ou não familiares, amigos, pessoas que nós podemos representar eles nas ordenanças, que nós possamos fazer isso o mais rápido possível. Possamos engrandecer ainda mais a nossa árvore genealógica, colocando lá as informações necessárias, colocando lá os documentos, fotos que nós temos, porque isso vai contribuir para os outros que vão participar dessa mesma árvore, que eles também possam ter essas recordações como fotos. Às vezes alguém tem uma foto que o outro não tem, então é algo maravilhoso nesse programa, que nós possamos fazer isso e ajudar os nossos familiares, né, para que um dia não sejamos cobrados, porque ainda muitos estão dizendo: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Que possamos fazer o melhor por eles. Até a próxima aula.